Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nessa lição de hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 7, que tem como título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Então nós vamos falar sobre um episódio que é essa a realidade. Uma rainha que foi deposta do trono, que foi retirada do trono, e depois uma outra que não era rainha, na verdade, era alguém comum, mas que foi alçada à posição de rainha. E nós vamos ver, é claro, nas outras lições também, como no livro de Esther se desenrola, né, toda essa história bíblica aí e como o agir de Deus está comprovado nesse fato aqui, como também em outros que nós vamos ver nas lições seguintes. Então eu convido você, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu gostei se você gostar do conteúdo e no final você pode também fazer um comentário, ou durante o vídeo mesmo, você pode fazer um comentário deixando uma pergunta ou fazendo alguma colocação, alguma impressão tua que você teve em relação à lição. O nosso comentário aqui vai ser muito importante para nós e o YouTube vai mostrar esse vídeo para um maior número de pessoas, porque ele vai entender que tendo like, comentário e você compartilhando, ele também vai mostrar para outras pessoas que ele vai entender que o vídeo parece ser interessante. Então é assim que funciona mais ou menos aqui o algoritmo da plataforma. Então eu convido você também a nos ajudar a fazer esse canal crescer e a palavra de Deus ser levada também para outras pessoas. Então diz assim, ó, a deposição da rainha Vasti, como eu já falei, e a ascensão de Esther. O texto áureo está escrito em Tiago 4:6. Foi o texto áureo que o comentarista ele escolheu para a gente se basear. Diz assim, ó, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é um texto que mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas para os nossos dias, de imediato, a gente já chega à conclusão de que esse texto áureo aqui ele está falando o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, aqueles que são orgulhosos, cheios de si, que acham que são donos da verdade, donos da razão, que sabem de tudo, acham que não precisam de ninguém e que eles podem fazer qualquer coisa independente do que alguém pense ou até mesmo independente do que Deus pense a respeito. Então, Deus resiste a esse tipo de pessoa. Em contrapartida, Deus dá graça aos humildes. Olha que coisa é essa, hein? Graça é o quê? Segundo a Bíblia, graça é um favor imerecido. E também em outros pontos a gente vai dizer graça é uma bênção, né? Alcançou alguma coisa boa. Deus tem o maior prazer em abençoar. Isso é uma realidade nua e crua. Queira eu ou você não, mas é isso, né? Deus, ele vai dar graça, ele vai abençoar de forma muito mais prazerosa, vou dizer assim, né? Aos humildes. E ponto. Acabou. É isso que está aqui nesse texto áureo. A verdade prática diz assim, ó, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo e exaltando. Olha isso, hein? A verdade prática foi bem enfática aqui, né? Devemos nos conservar humildes, por quê? Confiando na justiça divina. Essa realmente não falha. Nós vivemos tempos no Brasil, tempos complicados em relação à justiça. Tempos em que, não sei se você acompanha o que vem acontecendo no Brasil, mas, de certa forma, para quem acompanha, sabe que nós ficamos até mesmo meio que com o pé atrás em relação à justiça no Brasil. Por quê?
por conta de algumas coisas que vem acontecendo no Brasil e que fogem um pouco do que a realidade da justiça, da lei realmente, se ela fosse cumprida, né? Se ela estivesse sendo cumprida em todas as instâncias, como deveria estar acontecendo. Por quê? Porque, infelizmente, tem gente sendo presa no Brasil. No Brasil. Talvez você não tenha se atentado para isso. Mas é no Brasil mesmo, não é na Venezuela, não. No Brasil. Gente sendo presa sem o devido processo legal. Ponto. Só por aí você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, confiar na justiça de Deus é muito melhor, é muito mais prazeroso e, obviamente, é muito mais seguro. Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Esther. Ele pegou aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. E ele pegou alguns versículos para a gente se basear. Mas vamos para a introdução, então. A introdução diz assim, Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição nós veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia, aqui ele está falando sobre Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então nós vamos ver nessa lição esse episódio mais especificamente. E como o comentarista chamou atenção aqui para o tema, ele trata, e vai tratar com mais afinco aqui, a respeito do que aconteceu com Vasti, né? A atitude da rainha Vasti perante tudo que aconteceu, todo o roteiro, né, dessa história bíblica aqui, dessa parte da história bíblica. Então, o que diz aqui também? Nesta lição, também perceberemos um atributo incomunicável de Deus, denominado de presciência. Deus, ele conhece de antemão todas as ações humanas. Esse comentário aqui, ele está no plano de aula da revista de professor. Então, você que é professor, também se atente a esse tipo de comentário. Por quê? Porque a lição também vai falar um pouco, vai trazer para nós esse despertamento que Deus, ele tem a presciência, ele conhece as coisas, ou ele de antemão, ele conhece todas as ações humanas. Muitas das vezes, Deus não permite que a gente alcance alguma coisa, porque pela presciência dele, que só ele tem esse atributo, pela presciência dele, ele sabe que se ele nos concedesse aquela bênção, aquela graça, aquele objetivo que a gente estava querendo, de repente nós poderíamos começar a ter um comportamento completamente fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu acredito nisso, na presciência de Deus, que ele conhece muito mais, né, a nós mesmos do que nós. Eu acredito. Tem gente que não acredita. Existem religiões que não acreditam, que acham que isso é um absurdo. Mas eu prefiro me ater nesse ponto. Eu acredito que Deus ele tem essa presciência, ele conhece o futuro. E ele, para resguardar os seus filhos, ele muitas das vezes vai reter alguma coisa, que alguma coisa chegue até você. Como também, muitas vezes, a presciência também funciona para isso. Muitas vezes ele vai permitir que algo ou alguém entre no seu caminho e aconteça alguma coisa e que no primeiro momento você não vai entender. E muitas das vezes vai achar que não deveria ter acontecido aquilo. Mas Deus, pela presciência dele, que antevê o futuro, ele então permite que aquilo aconteça para depois, lá na frente, depois de um tempo, alguns anos, sei lá, vários anos, ou muitos anos, ou pouco tempo, ele vai deixar que as coisas se desenrolem da maneira que ele queria. E aí, a gente para e pensa, rapaz, bem que Deus permitiu que acontecesse isso, isso e isso, para que eu compreendesse
que era isso, isso e isso que ele queria na minha vida. No primeiro momento, eu não entendi, mas agora eu compreendi por que Deus ele permitiu que acontecesse aquilo comigo. Então, é interessante esse comentário sobre a presciência. Vamos lá então, irmãos. O banquete, tópico 1 fala assim, ó, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Eu vou ler alguns tópicos aqui, alguns pontos desses tópicos, tá? Que fala assim, ó, o ponto 1 fala, o rei Assuero, está dizendo quem é ele, né? É um filho de Dario. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, um reino grande, né? Ele teve 127 províncias. Seu nome grego era Xerxes. E no terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias, das 127, para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Olha que coisa, né? Ele convidou todo mundo e diz que a recepção durou 180 dias. Um banquete, festa, bebida liberada, comida durante 180 dias. E aí o que aconteceu? Ele fez tudo isso antes de uma expedição que ele faria, querendo aumentar o seu reino. E a gente vai ver lá na frente o que aconteceu. Ele queria invadir uma outra região, mas ele até fez isso, mas acabou obtendo uma derrota bem grande nesse aspecto aí. Mas vamos lá, então, o rei Assuero era isso aí. Ele governou durante 20 anos, era um reino muito poderoso, o reino da Pérsia. Ele era um rei que tinha muitas riquezas e 127 províncias sobre o seu domínio. E aí, diz ainda o ponto 2, um banquete público. Diz, ele fala de dois banquetes, um banquete público e um banquete exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, como eu falei, em uma festa programada para durar 7 dias. Ou seja, na verdade, a festa total, né, durou 187 dias. Primeiro 180 dias para todo o povo, e depois mais 7 dias só para aquela turma que era efetivamente a elite. Vamos dizer assim, os generais, os camaradas que compunham toda a estirpe lá de importância para o rei. Vamos dizer aqui, né? Só a diretoria, então. Durante esses 7 dias. E aí, ele tinha como mulher Vasti, né? Que alguns estudiosos acreditam ser a mesma que o estudioso Heródoto diz que chamava a Mestris. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres no palácio. Então, Vasti também, nesse período, ela ofereceu um banquete para as mulheres também. O convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho, ou seja, ele estava bêbado, embriagado. E já no final, nesses 7 dias do banquete mais específico, né, ele já estava, que a gente diz aqui, para lá de Bagdá, cheio de álcool na cabeça. E ele diz o seguinte, que ele ordenou lá os eunucos que trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para ele mostrar aos povos, ou aquelas lideranças, os príncipes ali, os generais, a beleza, a formosura, porque ela era muito formosa à vista lá em Esté 1:11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente precisa dizer o seguinte, nesse primeiro tópico aqui, que a gente fechou os 3 subtópicos aqui. É importante lembrar que o rei, ele tinha todo o poder e havia ali no império decretos que deveriam ser cumpridos. Quando o rei ordenava alguma coisa, não adianta.
tinha que ser cumprido, não tinha como revogar. Porém, nesse aspecto aqui, ele já estava alegre do vinho, ou seja, já estava bêbado, e alguns podem entender que ele estava querendo tomar uma atitude também, uma decisão, sem muita noção do que ele estava fazendo, sabe? Então, eu vejo dessa maneira, porque a Bíblia orienta a nós a não nos embriagarmos com o vinho. Lembra lá em Efésios, está escrito lá em não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse rei era um rei pagão. Eu não estou dizendo que Vasti era a melhor mulher de todas lá naquela região, nada disso. Alguns historiadores acreditam que ela também era uma mulher guerreira e ela era também uma mulher, alguns dizem, sanguinária, uma mulher que também era danada, né? Eu posso dizer assim, da pá virada. Então, e ela certamente também tinha a sua certa autoridade. Então, nesse momento, ela tomou a decisão. Não vou. O rei mandou os eunucos ir lá para chamá-la, porque ele queria apresentá-la para todo mundo. Ou seja, queria, de repente, né? Estou aqui só imaginando, querendo apresentá-la como que um troféu, ou mostrar para os príncipes lá, para os generais, que ele tinha a rainha mais bela, era mais bonita do que todas as mulheres, na visão dele. Então ele queria mostrar isso. E de repente, Vasti, ela achou que não deveria. E ela então desobedeceu. Ela recusou. Não vou. Então vamos ver o que aconteceu aqui na frente. Ponto 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Olha que coisa, né? O juízo para aquela rainha, ele veio de imediato, né? Ela perderia muita coisa. Mas vamos lá, diz assim, ó. Olha, eu vou ler um pouquinho aqui do auxílio que tem aqui na revista. Olha, a rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Este conflito entre costume persa e a ordem do rei colocou-a em uma situação difícil e ela escolheu não obedecer à ordem do seu marido embriagado. Olha que comentário interessante. Na esperança de que ele, mais tarde, recobrasse o juízo, tá? E entendesse que naquele momento ele tomou uma decisão precipitada e, sim, ela até poderia ser, de certa forma, punida por aquela atitude dela. Mas o rei, ele recobraria realmente a sua situação, né? De embriaguez, ele voltaria à sanidade, vamos dizer assim, e ele entenderia que, de repente, tomou uma decisão precipitada, mas ela deveria ser punida de alguma maneira. Não necessariamente ter o seu trono retirado. Mas aí nós vamos ver no decorrer da lição a respeito da presciência de Deus. Eu já ouvi aqui, olha, tem o tópico 1 que diz a recusa da rainha. Deixa eu ler esse ponto aqui para a gente comentar o que eu ia falar agora. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Diversas opiniões. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês aqui. Eu até ouvi um outro professor num canal que eu sigo, ele fazendo uma explicação a respeito do que ele também pensa e que eu também concordo com o que ele falou. Muitas das vezes, o comentarista ele traz o comentário aqui e eu acho que não necessariamente tudo que está aqui na revista
eu preciso ou eu sou obrigado a entender e a engolir, receber isso como a verdade suprema. Eu também tenho o meu direito de, diante de uma situação dessa, determinadas, né? Não é questão de uma doutrina que é bíblica, doa quem doer. Eu não vou me contrapor a essas coisas. Aí eu já estaria entrando no campo de criar heresia. Mas assim, quando a gente lê alguma coisa e de repente você tem uma outra interpretação, vem à sua mente uma outra interpretação do que poderia ser aquilo, e você entende, traz para o seu campo, né, para sua, o que a gente chama de cosmovisão, para a sua visão como um todo daquilo, você também tem esse direito. Então, nesse ponto aqui, olha que ele coloca diversas opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. E fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti. Olha, irmãos, quando a gente coloca uma questão assim, extra-bíblica, não necessariamente é algo ruim. Porque da forma que ele colocou aqui, parece que tudo que é extra-bíblico é algo pejorativo, algo ruim e que a gente não deve dar atenção. E não é bem assim. Então, fontes extra-bíblicas, também a gente pode seguir um historiador, como o próprio comentarista colocou aqui a respeito do historiador Heródoto, aqui ó, no subtópico 2, aqui, quando ele falou sobre Heródoto, quando um grande escritor, historiador. Como também a gente busca fonte extra-bíblica no livro de Flávio Joséfo, a história dos Hebreus, como também grandes livros que foram escritos por outros grandes teólogos durante toda a trajetória da igreja na Terra. Então, são fontes extra-bíblicas, que muitas das vezes a gente lê e a gente tem uma visão diferente ou uma visão ampliada mediante determinados assuntos. Então, nesse ponto aqui é um. Por quê? Ele coloca aqui, ó, essas versões pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Então, olha só, eu não pinto como absurda. Eu fiz um comentário antes aqui sobre isso. Eu falei, bom, o rei estava bêbado, quem sabe naquele momento também ele poderia estar tomando uma decisão precipitada. De repente, algum conselheiro chegou no ouvido dele e falou, agora talvez, magnânimo, seria o momento de você trazer a rainha Vasti para dançar. De repente ele foi orientado e ele ouviu aquilo. Como também ele poderia, naquele momento em que ele estava ali embriagado, não se mete com essas coisas. Quem decide essas coisas sou eu. Mas ele estava embriagado. E a gente entende, tá, que, é claro, né, irmãos? Nem sempre quando uma pessoa está embriagada, ela vai tomar decisões absurdas. Nem sempre. Nem sempre. A gente tem que reconhecer isso também. Porque tem gente que fica embriagado, que ela se recolhe, a insignificância dela, fica caladinha, não perturba ninguém, pronto, acabou. Como também tem gente que quando fica embriagado, perde completamente a noção de tudo. Não respeita ninguém, fala um monte de besteira, doa quem doer, e só depois ele vai ver a besteira que ele fez. E muitas das vezes, quando não dá para voltar atrás do que ele fez, ele vai sofrer as penalidades. Entendeu? Mas nesse caso, era um rei, né? E naquela época, ele era um rei pagão, beberrão, que gostava de festa e gostava, vou dizer aqui o linguajar carioca, gostava da zoeira mesmo. A gente tem que dizer isso, ó. Ele era um conquistador e ele queria mostrar todo o seu poder, a sua grandeza, a sua riqueza, enfim. Então, na hora que ele bebeu, ele... Então, eu tenho essa visão também. Mas, quando a gente vai entender a presciência de Deus, eu não vou dizer que o rei absurdamente agiu errado e a rainha Vasti absurdamente agiu errada. Deixa Deus tomar conta das coisas, porque às vezes nós não entendemos o porquê, mas a presciência de Deus chega na frente.
Vasti, muita gente quer incriminar Vasti e dizer até que eu já ouvi vários comentários de que Vasti, ela desobedeceu ao rei, ela não deveria ter feito aquilo, ela tinha que ser obediente ao homem. Tanto é que nessa lição aqui o comentarista, ele coloca aqui algumas coisas que, sabe, dá a impressão de que ele quer, entre aspas, impor na cabeça das mulheres que elas devem obedecer aos homens, independente de qualquer situação. Se o homem falou, ela tem que obedecer. E eu não vejo dessa maneira. Tá entendendo? Eu não vejo assim. Existem situações que nós, homens, vamos tomar decisões atropelando, tá? Atropelando a opinião da mulher, da sua esposa, e depois você lá na frente quebra a cara e muitas das vezes quer colocar a culpa na mulher. Então é importante a gente ressaltar essas coisas. Por quê? Porque isso é uma lição prática para a gente trazer para o nosso cotidiano. Por isso que as lições, elas estão dizendo aqui, ó, olha o subtópico da lição, do trimestre, no caso, diz assim, ó, ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, veja o que está dizendo aqui, a aplicação da lei. O tópico 2. Assuero estava, de fato, sob a influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti. Mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Será? Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, ele submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Ele convidou, né? E aí a pergunta do rei demonstrava prudência, olha isso. O que, segundo a lei, ele perguntou, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado. E aí, está lá em Esther 1,15. Assuero estava em uma situação difícil, como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa. Então, sabe que esse tipo de comentário traz à tona, né, aflora em nós que assim, tipo assim, que o rei realmente deveria ter feito aquilo. Eu tô do lado do rei Assuero, rainha Vasti tinha que ser deposta mesmo, e isso e aquilo. Mas e se você ver uma outra perspectiva, você também pode ver pelo lado da Vasti que ela era rainha, deveria também ser honrada, e ela naquele momento ela tomou a decisão de não querer se mostrar, porque ela sabia certamente de como estava a situação ali, depois de 187 dias de festa e bebida e comida à moda Bangu. É claro que assim, né, irmãos? É interessante também colocar que durante esses 187 dias em que as províncias iam participar da festa, é claro que não iam as 127 províncias tudo de uma vez. Eu acredito que iam caravanas, iam chegando, tal dia, de tal dia até tal dia, província tal, sabe? Uma organização. Eu acredito que era assim. Porque eu não acredito que viria todo mundo das 127 províncias de uma vez e ficaria os 180 dias, ou 187, 180, né? Porque os outros 7 era só para elite. Os 180 dias, todas as províncias ali reunidas. Por quê? Porque senão os locais das províncias ficariam desguarnecidos. Então eu acredito que era assim. Ia uma parte, depois que essa parte saía, ia outra. E ele estava diante de um povão, um povo ali importante, os príncipes. Ele teve um constrangimento, de certa forma, que a rainha não veio. E aí ele foi consultar aos seus sábios, entendidos nas leis e tal. Nós entendemos também que muitas das vezes esses conselheiros, né, que se dizem conselheiros ou eram conselheiros naquela época, eram pessoas que sempre queriam, vamos dizer assim, jogar para o lado do rei.
Ora essa. Se não, eram decapitados. Eram mortos, tinham uma sentença para eles. Então eles sempre tinham que estar do lado do rei. Então aqueles conselheiros ali também era o seguinte, entre estar do lado do rei e do lado da rainha, ele preferiria, ou eles prefeririam estar do lado do rei. Né? E aí se levantou lá um questionamento, que até, olha, rei, é melhor que aconteça isso, ela não deveria fazer assim, porque senão todas as províncias ouvirão que o rei Assuero não tem comando sobre a sua própria casa, como ele vai comandar exércitos, se ele é um imperador muito poderoso, ele tem que ter tudo ao seu comando, ao seu dispor, então ela precisa ser punida, enfim. Os conselheiros deram o conselho a ele, e aí no tópico 3 aqui veio a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, é o nome dele, né? Aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Tira ela, rei, tira ela do trono, ela envergonhou vossa majestade, tira ela de lá. E aí diz assim, liderança pressupõe muita responsabilidade. Perfeito isso aqui que o comentarista colocou. Ele colocou uma linha aqui no meio desse comentário. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Responsabilidades em várias áreas, em vários aspectos. Todo líder, ele tem sobre si muita responsabilidade. Tanto de matar, tá? De destruir uma pessoa espiritualmente, como também de elevar essa pessoa espiritualmente. Seja um líder que não vai pela cabeça dos outros, que pede a orientação de Deus em relação às suas decisões. E também não se deixa levar por o que os outros vão pensar de mim. Eu sou um líder, está acontecendo isso, ou aconteceu isso, o que os outros vão pensar de mim. Então, visto que eu, como líder, estou mais preocupado com o que os outros vão pensar do que efetivamente deveria ser feito, eu vou tomar a decisão que impacte mais para com os outros que estão de fora do que efetivamente o que deveria, entre aspas, ser feito. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa é uma lição importante. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Quando a gente fala de ter cuidado em relação a essas coisas, é porque, na verdade, essa decisão que os conselheiros colocaram para o rei, ela, de certa forma, foi enunciada para o rei como algo que impactaria todas as famílias das províncias. Do jeito que ele falou aqui, parece que todas as casas seriam, assim, que todas as mulheres, elas se levantariam contra os seus maridos. E, na verdade, de repente não seria assim, né? Nem todas as mulheres. Mas, para embasar ou para tentar dar um ar de que, rei, é isso mesmo que você precisa tomar, essa decisão é a mais correta, senão vai haver discórdia em todos os lares do império, enfim. Eles tentaram dar um ar de que ou faria aquilo ou o império estava todo acabado. Enfim, né? Eu acho que não necessariamente poderia ser assim, mas a presciência de Deus, a onisciência de Deus toma frente nessas questões aí. Então vamos lá. Mas tem uma coisa que a gente precisa se atentar aqui, olha aqui. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta, exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Nesse ponto aqui eu quero fazer um comentário que é o seguinte. Beleza, a gente entende que o homem em casa ele deve ser o líder, ele realmente tem que tomar essa postura de liderança, mas também você há de convir que nem sempre o homem tem que ter a última palavra. Ele deve ter a última palavra em conjunto com a esposa, em muitas das vezes.
tá? Por quê? Porque a Bíblia orienta e diz que são uma só carne. Então por que que todas as decisões só devem ser tomadas pelo marido? Ele é o líder? Sim, mas o líder pode se aconselhar com a esposa também, para poder tomar a melhor decisão, principalmente pensando na família como um todo. Isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque senão nós estaremos ensinando o quê? Nós estaremos ensinando o machismo. É isso, irmãos. Queira você ou não, senão a gente vai estar ensinando isso e apoiando, dizendo que só o homem que tem que mandar e a mulher não. Tudo bem, nós estamos vivendo tempos aí em que um movimento aí que termina com feminismo, ele quer fazer com que as mulheres se sobreponham aos homens. E aí a gente tem uma série de problemas que têm sido gerados. Mas segundo a Bíblia, o homem ele vai liderar, mas a mulher vai ser a sua liderada submissa numa mesma missão, em prol da melhora e do futuro da sua família, e não da destruição da sua família. Essa é uma orientação bíblica. Então, vamos para o ponto 3, para a gente então encerrar. Esther, a judia que se torna rainha em uma terra estranha. 4 anos depois, está dizendo aqui, que aconteceu a investida do rei lá para a batalha de Salamina, né? Ele juntou todo o exército e eles foram lá batalhar contra Salamina, tentando conquistar aquela região lá contra os gregos, mas acabou perdendo. E quando ele voltou, é que eles tomaram a decisão, ele foi aconselhado pelos seus servos mais próximos, né? Os conselheiros, a agora sim darem o próximo passo em relação a escolher a próxima rainha. E aí o que aconteceu? O ponto 2 aqui, o universo da escolha. Diz assim, ó, apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, ou seja, em que os reis e rainhas, eles havia a sucessão dentro da família, né? Naquela época, apesar disso, ele decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Veja aí que nesse ponto aqui, a gente já lembra novamente da presciência de Deus. Ora, por que não ele escolher uma mulher que fosse jovem, bonita, virgem, mas que fosse da própria linhagem da Pérsia? Não, ele abriu mão daquilo. Será que foi por acaso? Ou Deus, de alguma maneira, interviu ali para que ele abrisse esse concurso de beleza, que a gente pode dizer assim, para todas as mulheres, independente aqui, ó, de etnia ou de raça, né? De origem étnica ou de raça. E aí o que aconteceu? A única exigência era que fossem virgens e fossem bonitas. Aí diz aqui, ó, quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Mais uma vez, a presciência de Deus. E aí o comentarista falou sobre o processo. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a importância da gente, que a gente deve dar importância ao processo, antes de querer receber um milagre. Eu falei um pouco disso num dos vídeos nossos aqui, se você puder dar uma olhada depois aqui no canal. Então, ele colocou, ó, Deus dirige o processo e nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Presciência de Deus, onisciência de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele cuida do seu povo aqui, agora e para sempre. Ele há de nos livrar. Ele está conosco todos os dias, porque ele prometeu. E ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então a gente precisa se apegar a isso. Agora, olha o que o comentarista colocou aqui. Lembra que eu falei que nem sempre tudo que é colocado na lição, a gente precisa ter a nossa opinião, tá? Por isso que eu falo com você, coloque aí nos comentários a sua opinião em relação a determinado assunto aqui, que vai ser importante para nós, que é a graça da discórdia, a gente discordar de forma cordial, né? Em relação a um ponto de vista. Olha o que o comentarista colocou, havia uma graça especial em Esther. Não sei se ele colocou isso aqui, dizendo que assim, de repente Esther, ela era tão graciosa, tão bondosa, uma pessoa humilde, meiga, tratava todo mundo bem, que ela atraiu os olhares assim,
de alguma maneira, os eunucos começaram a cuidar dela de uma maneira legal, sabe? Ela atraiu aquilo ali. Por quê? Porque quem é de Deus, lição prática agora. Quem é de Deus, cheio do Espírito Santo, normalmente as pessoas começam a perceber algo diferente naquela pessoa. Não é que aquela pessoa seja especial, não é isso, tá? Que aqui ele colocou, ela tinha uma graça especial. Eu não acho assim, né? Possa ser que ele usou esse tipo de comentário aqui, mas assim, não é uma especial, mas ela era alguém que tinha um aspecto, uma aura em seu redor, vamos colocar assim, né? Que as pessoas gostavam de estar perto dela. Sabe aquelas pessoas que você gosta de estar perto? É gente boa e tal, uma pessoa agradável, sabe conversar, gosta de sorrir, é contagiante. Tem isso também. Não que aquela pessoa seja especial, mas ela se torna especial para alguém por conta do comportamento dela. Como também nós podemos causar repulsa nas pessoas por conta do nosso comportamento. E aí depois a gente não entende. Você é mal educado, não fala com ninguém, não sorri, não gosta de brincadeira, enfim, você acaba afastando as pessoas de você. Ou fazendo com que as pessoas evitem até mesmo de conversar com você, de trocar ideia contigo. Isso é muito perigoso. Então diz aqui que, embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Claro, nós cremos assim. A obediência de Esther. Diz aqui, olha, para a gente já estamos terminando. Diz assim, ó. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse, né? Que não declarasse, Mardoqueu primo, né? Era primo dela. Que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Nós não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu, seu primo. Ela não exigia explicação para obedecer. Não exigia explicação para obedecer. Quantos e quantos de nós, muitas das vezes, queremos explicações da parte de Deus? Por que eu tenho que fazer isso, Deus? Por quê? Queremos explicações. E muitas das vezes, em determinadas situações, nós só temos que obedecer. Porque a presciência de Deus vai assumir a frente. É desafiador? É, porque nós somos imediatistas. Nós queremos saber de tudo antes. E muitas das vezes Deus permite que a gente entre num processo, mas Ele não vai revelar tudo de imediato. Por quê? Porque Ele sabe que se Ele de repente revelar tudo de uma vez, de imediato, nossa, aí que a gente vai criar mais ansiedade ainda, ou aí que nós vamos desistir, porque o caminho vai ser muito doloroso. Ah, não, é melhor eu não assumir essa postura não, porque, sabe, esse tipo de coisa. Então, ela obedeceu. Então diz aqui, ó, havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres do concurso, escolheu ela. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens do concurso de beleza. E ele pôs a coroa na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, para a gente terminar aqui, a jovem judia, Esther, ela foi elevada ao posto de rainha numa terra estranha. A presciência de Deus comprova aqui que o rei poderia muito bem escolher alguém da linhagem, tá? Da linhagem, como diz aqui, ó, das famílias, da Média e da Pérsia. Mas não, ele preferiu fazer um concurso com todas as mulheres da província. E o único requisito era, ou os únicos, era ser virgem e muito bonita, naquele concurso de beleza. Ele não estava preocupado com a etnia, com a raça. Também era um ponto interessante. Agora, nesse ponto 3 aqui, sobre a obediência de Esther, é importante a gente ressaltar um tópico aqui. Por que será que Mardoqueu, o primo, falou com ela, orientou ela? Esther, querida, linda, não fale que você é judia, tá? Guarda para você, não precisa falar. Por que será? Então vamos conjecturar aqui, vamos imaginar, né? Talvez por quê?
Ele imaginou que, se a Esther contar que ela é judia, até essa preparação dos 12 meses e chegar até o final da coroação, da escolha e da coroação, possa ser que algum eunuco daquele leve ao conhecimento de algum sábio lá, conselheiro do rei, e esse conselheiro vai chegar para o rei e vai falar: rei, eu acho melhor não escolher tal mulher, tal virgem que está lá no meio lá, porque tem uma lá que ela é judia e não vai ser legal não, pode não, sabe aquela coisa? Pode não repercutir muito bem essa informação, então é melhor não colocar não, sabe? Então, Mardoqueu iluminado, podemos dizer assim, falou assim, ó, fica na tua, Esther, não fala nada não, tá? Por quê? Presciência de Deus também nesse aspecto. Precisamos crer assim. Então, vamos lá para a conclusão aqui. A conclusão diz, ó, Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Nós vamos ver nas outras lições. Para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Incomunicáveis, presciência. Ele sabe de algumas coisas lá na frente, e ele age aqui de uma maneira que lá na frente ele está agindo aqui para que lá na frente aconteça da maneira que ele quer. E muitas das vezes nós não entendemos nesse momento o que está acontecendo, sabe? Porque às vezes você está se dedicando, se empenhando, fazendo e acontecendo nesse tempo, e muitas das vezes você pergunta para Deus, por que que as coisas não acontecem? Por que isso? Por que aquilo? Eu já me fiz muito essa pergunta. Nós precisamos nos apegar à presciência de Deus. Ele é que sabe do futuro. E ele, a Bíblia diz, que os meus pensamentos não são iguais aos de vocês. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são maiores do que os de vocês. Incrível isso, né? É Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele sabe muito mais do que nós. Ele tem o prazer em nos livrar, nos abençoar, mas também em deixar a gente em apuro para provar a nossa fé. Faz parte do processo. Mas vamos lá. Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois ele sabe o que é melhor para nós. Então, terminamos aqui então essa lição de número 7, que foi muito mais para falar para nós sobre a presciência de Deus. Nós falamos também sobre algumas aplicações práticas, sobre a questão do comando em casa, o homem, e também falamos, eu preciso ressaltar isso aqui, do perigo de muitas das vezes o homem ele querer ser o comandante ou o ditador da sua família. É muito perigoso isso, porque muita gente pode ser impactada de maneira ruim por causa disso. Pessoas podem ser impactadas psicologicamente, emocionalmente, por conta de algumas decisões que muitas das vezes o líder da casa, tá? Da casa toma. Então, muito cuidado com isso. A gente precisa ser orientado. Na multidão de conselheiros, a vitória. Com a multidão de conselheiros se faz a guerra. Então, a gente precisa se orientar e não ir tomando as decisões à torta e à direita. Lembrando que Deus cuida de tudo, Ele está na frente, Ele cuida. E Ele vai propor algo melhor para nós lá na frente. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, concordou ou não, coloca aí nos comentários. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.